Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre diferenças entre romboedro e paralelepípedo. É importante sabermos diferenciar o que é romboedro e o que é paralelepípedo. Vamos lá, vamos por partes. Paralelepípedo é um prisma cujas bases laterais são paralelogramos e suas faces também o são, paralelogramos. Possui pares de faces paralelas. Então, já vimos o seguinte, o primeiro paralelepípedo é um prisma. O que é um prisma? Tá vendo? É uma definição gerando outras definições e tendo que saber outras definições. Então, prisma sólido é uma figura, né? Um ente matemático em 3D, prisma sólido, tem N arestas laterais paralelas e N faces laterais e duas bases congruentes. Então, vamos lá. O prisma sólido é uma figura geométrica, né? Com N arestas laterais paralelas. Repare aqui, essas arestas laterais aqui, são todas paralelas. Então tá aí, N arestas laterais paralelas. N faces laterais, então tem uma, duas, três, N faces laterais. Que nem aqui é 4, você tem 4 faces laterais e 4 arestas laterais. N arestas paralelas e N faces laterais. E duas bases congruentes. Essa base aqui, com a base inferior, a base superior, são congruentes. Aqui é um hexágono, aqui o outro é um hexágono. São paralelos. Essa base aqui é paralela a essa aqui. É uma propriedade, porque as N arestas são iguais. E se fosse inclinado aqui, daria N arestas diferentes. Então, como elas são iguais, ela obriga-se a base superior e inferior paralelas, para prisma. Então, o sólido aqui pode ser um hexágono, pode ser um quadrado, um triângulo, pode ser um heptágono. Ele pode ser regular ou irregular aqui, mas desde que mantenha que as arestas laterais paralelas e N faces laterais e duas bases congruentes. Mesmo que você entortasse aqui, ficasse irregular. Mantendo todas essas propriedades aqui. Então é um prisma. Isso aqui é um prisma? É. Mas é um paralelepípedo. Quer dizer, todo paralelepípedo é um prisma, mas nem todo prisma é um paralelepípedo. Porque aqui tem que ter um paralelogramo. Aqui é um hexágono. Então todo prisma não é paralelepípedo, mas todo paralelepípedo é um prisma, porque cai na definição. Olha lá, tem N arestas iguais, laterais, paralelas, e N faces laterais, e duas bases congruentes, base de cima e base de coisa. Então é um prisma, satisfaz o paralelepípedo satisfaz os prismas, o prisma. Mas por que paralelepípedo? É um caso especial, né? É um prisma cujas bases laterais são paralelogramos. E suas faces também são paralelogramos. Então tá aí a definição. Possui pares de faces paralelas também. Essa face aqui é paralela a outra pares de face, essa aqui é paralela a essa aqui é paralela a essa aqui. Então é um paralelepípedo. São todos paralelogramos. Face paralelogramo, paralelogramo, paralelogramo. O que é paralelogramo? É um quadrilátero que ele tem dois lados opostos paralelos, por isso que chama paralelogramo. Tá vendo? Essa linha é paralela a essa aqui, e esse aqui é paralelo a esse aqui. Então é um quadrilátero que as arestas opostas são paralelas. Então é paralelogramo, é todo quadrilátero cujas arestas opostas são paralelas. E o paralelepípedo é esse aqui, mas é um retângulo. Todo retângulo é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo, porque paralelogramo pode ser
você dá uma esmagada aqui, ele continua sendo um paralelogramo, né? Os lados opostos paralelos, então continua sendo um paralelogramo. Se você entortar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É um paralelogramo. Então, todo retângulo é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo. Só que esse caso aqui é particular. Então, paralelepípedo, que ele pode ser inclinado, ó, vira um retângulo, vira um paralelogramo. Aqui embaixo continua sendo paralelepípedo. Tem é um quadrilátero, as faces são quadriláteros, só que está inclinado, ó. Tá inclinado. Então, as definições, o prisma tem a sua definição, o paralelepípedo tem sua definição, o prisma pode ser reto, pode ser oblíquo, o prisma é um caso geral, a base pode ser um quadrilátero, aí vira paralelepípedo, pode ser regular ou irregular, mas mantém aquelas propriedades. O prisma tem as arestas das faces paralelas, certo? E N faces laterais e duas bases congruentes, ó. Uma aqui é congruente, aqui paralela. Tem que ser paralela, porque senão se fosse inclinado esse aqui, ó, as linhas, né, as arestas seriam diferentes de comprimento. Então o prisma pode ser oblíquo, reto, e o paralelepípedo, a definição é aqui, ó. É um prisma, cujas bases laterais são paralelogramos e suas faces também são paralelogramos. Possui pares de faces paralelas. Tá aqui, esse é o paralelepípedo. É um paralelogramo, porque tem 4 lados, né? As faces são pares de faces paralelas, as bases também são paralelas, é um paralelepípedo. Esse caso é um paralelepípedo reto, ele pode ser oblíquo, inclinado. Então, paralelepípedo e prisma, todo paralelepípedo é prisma, mas nem todo prisma é paralelepípedo. Então, essa é a propriedade, ó. Todo paralelepípedo é um prisma, mas nem todo prisma é um paralelepípedo. O volume é a área da base vezes a altura. Quanto que é o volume desse prisma aqui? É a área da base aqui, um hexágono vezes essa altura aqui, que está inclinado. E desse paralelepípedo? É a área da base aqui, do paralelogramo, ou retângulo, ou losango, e vezes a altura. As bases dos prismas podem ser polígonos regulares ou não. Você viu que naquele caso ali desenhei regular, mas ele pode ser esmagado assim e fica torto, irregular. Mas ele sendo paralelo ao superior lá em cima, é como se fosse um prisma que você pega e você esmaga, né? Ele fica irregular, mas ele mantém aquelas propriedades de paralelismo. Ó, relembrando, ó, paralelogramos são quadriláteros, tem 4 lados, com os lados opostos, ambos paralelos e congruentes. Ó. CD paralelo a AB, congruente, mesmo tamanho. E BC paralelo a D, mesmo tamanho. Paralelogramo, que usamos para a definição de paralelepípedo. O retângulo é paralelogramo? É. Mas nem todo paralelepípedo é retângulo. Nem todo paralelogramo é retângulo. Veja que esse é um retângulo que você entortou aqui. Você pegou aqui e entortou. Aí, imagina que ele fosse de arame, né? Você entorta aqui. Caso particular de paralelepípedo. Ó, um caso particular é um cubo. Ó. Cada face é um quadrado. Ó. Todas as definições é paralelepípedo? É, porque cada face é um quadrilátero, ó, tem 4 lados cada face. Então é um paralelepípedo. As arestas das faces são paralelas? São paralelas. A base inferior à base paralela é paralela. Então tá aí. O cubo é um caso particular de paralelepípedo. É um prisma também? É um prisma. Aí, agora que vem uma definição interessante. Romboedro. O que é romboedro? Agora que é a definição interessante. Ó, romboedro é um paralelepípedo. Então, é um paralelepípedo que possui as 12 arestas congruentes entre si, iguais, congruentes entre si. Você pega aqui Você pega o cubo aqui,
Imagina que ele é de arame, você entorta ele aqui, vira um losango. Cada face vira um losango. Então, que figura é essa? Chama romboedro. Tá vendo? Tortou aqui, ó. Ó, eu peguei o cubo, imagina feito de arame, né? Você apertou aqui, ó. Apertou. Tá vendo? Cada face virou o quê? Virou um losango. Porque são iguais. Isso é igual isso, igual isso, igual isso. Virou um losango. Cada face. Né? E essa figura chama romboedro. Então o cubo é um caso particular do romboedro, onde cada face é um quadrado. Aqui cada face é um losango. Né? Você pegou o cubo aqui, você esmagou aqui. Então isso chama romboedro. Aí tem uma altura aqui, ó, tá vendo? A base aqui, imagina, tem uma altura aqui. O volume do romboedro é a área da base vezes a altura, essa altura que está aqui. Aí se você endireitar aqui, imagina isso aqui de arame, endireitar, aí ele fica, a altura vira essa aresta aqui, né? Que vira um cubo. Né? Imagina feito de arame, né? Ó, cada face é um losango, o volume e a área da base vai querer aquela altura. Losango, lembrando a definição de losango. Losango é um quadrilátero com as 4 arestas iguais. Eu fiz um vídeo sobre paralelogramo, losango, quadrado, então sobre essas definições. Então, relembrando, losango é um quadrilátero, quer dizer, tem 4 lados com as 4 arestas iguais. Você pega o quadrado de arame e você amassa ele, é um losango. As faces opostas são paralelas, né? Losango, né? As faces opostas são paralelas. Lembra o losango da bandeira brasileira, né? E a parte amarela. As áreas opostas são paralelas. Aqui no romboedro, as faces opostas são paralelas. No romboedro, ó. Faces opostas paralelas. No losango, arestas opostas são paralelas. Essa aqui é paralela com essa aqui. Losango é um caso particular. Então isso se chama romboedro. Essa figura, esse sólido aí, figura. Então o cubo é um caso particular do romboedro. Todo cubo é um romboedro, mas nem todo romboedro é um cubo. Tá vendo? E todo romboedro é um paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é um romboedro. Todo paralelepípedo é um prisma, mas nem todo prisma é um paralelepípedo. Nós vimos lá, definição de prisma. Dá para colocar em teoria dos conjuntos, ó, o diagrama de Venn, conjuntos. Aqui está um conjunto dos prismas, que é geral. Todo mundo aí é prisma, romboedro, paralelepípedo, cubo, todo mundo é prisma. Mas tem um caso especial de paralelepípedo, né? Vimos lá, né? Que a base é um quadrilátero. Mas por isso que nem todo mundo, o prisma. Por exemplo, pode ter uma base, um hexágono, um heptágono, certo? Romboedro é um cubo que você aperta ele, né? As 12 arestas iguais. E o cubo é um caso especial, né? Cada face é um quadrado. Ele é especial, ele é um romboedro, ele é um paralelepípedo e ele é um prisma. Então tá aqui, ó. C, conjunto dos cubos, R, conjunto dos romboedro, P, conjunto dos paralelepípedos e Pri, conjunto dos prismas. Ó, a conclusão. Vimos as definições de prisma, paralelepípedo, romboedro, e seus casos especiais, e suas propriedades, como volume, etc. Senão fica difícil. Você vê um exercício de geometria espacial, o que é romboedro, o que é prisma, o que é paralelepípedo. Você tem que saber as definições, tá bom? Aí foram feitas as definições certinhas e suas propriedades, tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço.